última estrofe para a gente fechar assim, nós. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois tem mais alto que o teu sangue nos torna Senhor. Você pode ficar de pé comigo, algo mais frenético. Algo mais que a neve. Dê a mão ao seu irmão e cruze o corredor. Por favor, mais que a neve. Se este sangue não vai, mais Pai, nós celebramos a nossa vinda à tua casa, celebramos a nossa estada como uma forma de prestar a ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Cremos na tua morte sacrificial como a única forma de nos purificar de todo o pecado, escrevendo assim o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, porque ninguém faria por nós o que tu fizestes. Também celebramos a unidade do corpo desta igreja, a nossa igreja Centro Evangelístico Ministério Ide, essa igreja apostólica Ide, Senhor. Obrigado por cada filho aqui conosco. Unifica-nos, venha nos unir, Senhor, num só propósito, numa só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só doutrina, uma só visão, uma só oração. Converge-nos, cada membro deste corpo, desta igreja, para que nós possamos comungar o mesmo parecer e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma humana. Assim oramos e nos consagramos para a ceia no nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Bom dia, Pai do Senhor. Eu quero muito agradecer a todos vocês, porque é sabido que a obra de Deus não é feita sozinho. Nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos, né? Jesus nos fala acerca de ele fala acerca de 2 em 2. Então fica muito caracterizado que a parceria, o estar junto, o incentivo, essa ajuda, essa visão única é bastante pertinente. Eu quero muito agradecer a Deus, porque esta é a nossa última ceia de domingo pela manhã, para vocês verem quanto a gente está em contagem regressiva, né? Hoje já são dia 2, né? Ou hoje é dia 2. Então, ficamos felizes porque, por mais que enfrentamos problemas, adversidades ao longo desse ano, podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor para a nossa meditação no livro de Apocalipse, que é o livro das últimas coisas. É um livro escatológico, que ele trata de assuntos, das coisas que hão de acontecer, das coisas que hão de vir. E que
para nós, enquanto igreja, a gente precisa só fazer o quê? Observar a palavra de Deus e vivê-la. Porque as coisas que estão escritas, de onde vir, elas não nos atingirão. Amém? Porque a única coisa que vai nos atingir é o arrebatamento. Ou glória, né? A gente vai para o céu. Apocalipse capítulo 1, tão somente os versos até o verso 8, do 5 ao 8. Apocalipse capítulo 1, do verso 5 até o verso 8, vocês acharam sim ou não? Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Diga: pelo sangue de Jesus eu fui libertado de todos os meus pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Curva sua cabeça. Pai, nós oramos mais uma vez por essa palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo será explanada. Nos ajuda, dando-nos da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, e tirando de nós tudo aquilo que possa ser contrário, resistir à ministração dessa palavra. Que o Senhor possa nos liberar o nosso cognitivo, a nossa mente, que haja uma prontidão em nós para a recepção da tua palavra. É minha, nossa oração, no nome de Jesus. O tema desta manhã é pecado. Você pode dizer para o seu irmão: o tema desta manhã é pecado. O significado de pecado é errar o alvo, transgredir as leis de Deus, transgressão de preceitos, vício, culpa e falta. Porque o nosso tema é pecado, porque foi por causa do pecado que todas essas coisas aqui aconteceram. Diz o livro de Apocalipse que por causa dos nossos pecados, Jesus precisou morrer para morrer em nosso lugar. Vocês ainda estão aí? Então, os capítulos 1 e 2 de Gênesis narram momentos que o homem viveu sem pecado, que na teologia dá-se o nome de dispensação da inocência. O homem não tinha conhecimento de pecado porque o homem não tinha pecado. Capítulo 1 e 2, nós não sabemos precisar quantos anos o homem viveu sem ter experimentado o pecado. Mas o capítulo 3, ele narra a queda do homem por conta do pecado. O homem transgrediu, desobedeceu às leis de Deus, e agora se fazia necessário Deus enviar Jesus para que o nosso pecado fosse o quê? Fosse erradicado, ou para que o nosso pecado fosse expiado. Então nós entendemos, como diz a palavra de Deus, que além de Jesus morrer para perdoar os nossos pecados, Ele assim o fez para nos constituir reis e sacerdotes. Diga comigo: reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que ouve de Deus e fala aos homens, e os reis, na concepção dessa visão de reis, porque todos nós passamos a fazer parte de um reino. Então, um reino de sacerdotes, onde nós estamos na condição de filhos de Deus,
E se nós, na condição de filhos, nós somos príncipes, e isso não é falácia de pregador. Filhos de rei é príncipe. Você diz amém comigo? Então, ele diz assim: aquele que nos ama, na parte B do versículo 5, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Entendamos uma coisa: Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A presciência de Deus, ou a onisciência de Deus, aquilo que Deus conhece de antemão, antes das coisas acontecerem lá na eternidade, Deus, no seu projeto de criar-nos enquanto homens, coroa da criação, Deus, no seu projeto, Ele daria a nós homens o livre-arbítrio. E por conta do livre-arbítrio, Deus sabia que a humanidade iria pecar. Então todos nós herdamos do nosso tronco maior, o primeiro tronco, Adão, a tendência pecaminosa, ou nós vamos chamar de vírus do pecado. No livro de Apocalipse, no livro de Levítico, depois nós vamos ver lá na frente da mensagem, estou fazendo um resumão, Deus estabelece a oferta pelo pecado e pelo pecado da culpa, ou seja, o pecado original, em razão de nós sermos pecadores por conta de Adão, e de nós termos também o pecado da culpa, que é o pecado nosso, pontual, atual, voluntário, e que muitas das vezes nós pecamos, independentemente daquilo que Adão fez. É uma escolha nossa, se chama livre-arbítrio. Vocês ainda estão aí? Então, nesse momento, o livro de Apocalipse, Deus está falando às igrejas. Ele diz assim para nós no verso 6: e nos constituiu reino, sacerdote para o nosso Deus, a Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Deus te constituiu num reino sacerdotal. Deus te fez sacerdote. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus te fez sacerdote. Na teoria, seria basicamente isso, se eu salvo engano, é que sacerdotes são enxergados todos aqueles que exercem o sacerdote no que tange aqui a tribuna. Mas no sentido prático, sacerdote é todo aquele que ouve de Deus, fala aos homens e intercede pelos homens. Se você representa Deus, ora pelas pessoas e fala de Deus para os homens, você também passou a fazer parte de uma família sacerdotal. Vocês estão aí? Amém. Então, no sentido prático, seria essa concepção, que Ele nos fez, Ele constituiu um reino de sacerdotes, todos nós. Enquanto a antiga aliança, o sacerdote, ou sumo sacerdote, poderia entrar uma vez por ano, no lugar santíssimo, uma vez por ano, ele tinha que levar o sangue para remir a nação judaica, uma vez por ano, e não sem sangue. Hoje, todos nós estamos aqui no lugar santíssimo, estamos aqui, entramos aqui por causa do sangue de quem? Jesus. Aqui é o lugar santíssimo porque é onde Deus se manifesta. A nuvem da glória de Deus está onde? Nesse lugar. Então aqui é um lugar santíssimo. Então tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Santo. O pecado nunca deveria ter existido. Como eu disse, Gênesis 1 e 2 narra o tempo que o homem viveu sem pecado.
a gente poder continuar, Romanos 5, do 12 a 17, põe para nós, para a gente poder trabalhar essa concepção desse tema. Por favor, minha irmã. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 3. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Antes da lei o pecado já estava. O pecado se deu lá em Gênesis 3. A lei veio lá em Êxodo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há o quê? Lei. Não há transgressão de pecado onde não há lei. E não há crime se não houver transgressão, se não houver autor do crime e os fatos, né? Então também, aí vamos continuar. No entanto, a morte reinou desde quando? Desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Você pode abraçar o Senhor e dizer: por causa do sangue de Jesus, a graça de Deus te alcançou para perdoar o seu pecado, escrever o seu nome no livro da vida e te levar para o céu. Te levar para o céu. Te levar para o céu, meu irmão. Verso 16. Verso 16. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga: eu recebi o dom da justiça de Deus e vou reinar em vida por um só Jesus Cristo. Você vai reinar em vida por Jesus. Por isso que Ele construiu um reino sacerdotal. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Continuemos. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, né? Herdamos isso do nosso pai Adão, assim pela obediência de um Jesus muitos serão feitos justos. Justos. Diga comigo: eu fui feito justo. Então, o pecado original se deu em Adão. E por conta do pecado original, veio o pecado da culpa. Eu, por me tornar pecador, eu muitas das vezes tenho a opção de não pecar, mas às vezes cedo pego, não porque Deus não tenha me orientado, não porque o Espírito Santo não habite em mim. Isso se chama o pecado da culpa que Deus mostrou lá em Levítico. Ou seja, por que Deus faz separação entre o pecado original e o pecado da culpa? O pecado original ele traz essa origem, da onde vem a procedência. Mas aí o pecado original contamina toda a raça humana, porque Adão passa a ser o representante da raça humana. Então, se ele representava, e se todos os desígnios de Deus teve o seu início na pessoa de Adão, de Eva, para o cumprimento da vontade de Deus, o plano para que o homem vivesse eternamente na presença de Deus, e Deus é santo, o homem profanou
o santuário de Deus. O Éden foi constituído num verdadeiro santuário, como é essa igreja. Aqui é o santuário de Deus. Por que é o santuário de Deus? Porque Deus está aqui com a gente. Então a gente precisa observar algumas coisas. A gente precisa vir à casa de Deus, independentemente se é ceia ou não. Vir à casa de Deus com toda a reverência, pedindo a Deus perdão pelas nossas faltas. Irmãos, é sério o que eu vou dizer. Nós estamos na era da internet. Não custa nada você desligar o seu celular por 2 horas. Se você quiser gravar, ok. Se você tem alguém doente e vai precisar receber ligação, ok. Mas não use o teu celular enquanto eu prego para você fazer consulta. Não faça isso, porque isso se chama pecado. Se nós falarmos isso para os jovens, o pastor está muito velho, eu estou velho. Não estou velho, mas já cheguei a 57. Eu não tenho a tua mente, mas eu fui jovem como você na igreja, e que eu tinha esse cuidado. Sabe por que eu tinha esse cuidado? Porque eu queria agradar a Deus. Faça isso só para agradar a Deus. São 2 horas, 2 vezes na semana, isso é muito pouco. Depois pode dar na noite, se os seus pais permitirem, não tem problema. Mas no santuário de Deus, não profane. Levante a sua mão e dê glória ao Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando a gente está pregando, eu estou aqui no mero canal de Deus. Mas quem é que está nos falando? O Senhor. Então você desviar sua atenção por qualquer outra coisa que não seja uma coisa, sabe, sustentável. O que é uma coisa sustentável? Não, eu não posso desligar meu celular. Ou você também não precisa desligar. Tira o volume. Não faça pesquisa agora. Não vá para a internet. Amanhã eu preciso viajar, eu quero saber como está a passagem. Depois do ponto a passagem vai ficar mais barata. Então são pecados do século 21. Vamos trazer uma lista de pecados: desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade. Romanos 6, 23, põe lá para mim, Raquel. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo nos traz uma causa que tem sido alarmante, principalmente nesse século. Porque o salário do pecado é a morte. Seja a morte, primeiro a morte espiritual. Deus te chamou, no início do teu chamado, do meu chamado, a gente se emocionava, a gente chorava, a gente ouvia uma mensagem, a gente não queria deixar de vir à casa de Deus, nós não trocávamos nada por conta dos nossos cultos. Nós éramos pessoas sensíveis, nós éramos pessoas piedosas, nós éramos pessoas espirituais, nós éramos pessoas que jejuávamos, nós éramos pessoas que oravam, como a gente faz todos os domingos, só de manhã, a oração coletiva de joelhos. Sabe por quê? Por que nós fazemos isso? Porque é a continuidade do que Jesus fez e ensinou os discípulos. Se nós deixarmos de nos parecer, se nós deixarmos, grifa aí, se nós deixarmos de nos parecer com a igreja primitiva, a gente perdeu já a direção. Porque precisamos ser a continuidade da igreja primitiva. Diga comigo, eu sou a continuidade da igreja primitiva, porque a igreja primitiva teve a sua origem quem? Em Jesus. Eles receberam de viva voz e transmitiram para nós, e nós queremos obedecer até o arrebatamento. Então aqui na igreja nós oramos de joelhos, sim, nós cantamos hinos, eventualmente na ceia eu canto o hino da harpa, que é um hino que nos transporta muito mais dentro dessa revelação do que foi bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós. Então são momentos que nós vamos precisar viver. Nós somos uma igreja equilibrada, uma igreja moderada, mas que nós não vamos perder
o vínculo com a igreja primitiva. Deus nos guarde disso. Queremos, no meio de uma sociedade tão promíscua, nós queremos declarar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então Paulo está dizendo, porque todos pecaram. Não, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Só que o pecado, ele primeiro gera morte espiritual. Paulo a priori está dizendo acerca da morte espiritual, e a posteriori Paulo fala da morte física. Porque se o homem está morto espiritualmente falando, ele está fora da cobertura de Deus. A propósito, vocês ainda estão aí? Amém. O mundo espiritual, ele ama ver o diabo sobretudo. Pessoas que uma vez alcançaram a fé, aceitaram Jesus, foram libertadas dos seus pecados, estão com o seu nome escrito no livro da vida. O diabo muitas das vezes gosta de trazer certos apagões. É nesses apagões que o pecado surge. É diante de uma inércia do que nós somos, ou uma letargia, ou uma amnésia temporária, nos esquecemos quem somos, nos esquecemos quem Jesus é para nós, o quanto Ele se sacrificou por nós. Eu sei que existem situações que a gente tem uma tendência e a gente não está livre, mas como a gente não está livre de pecar, a gente também não está livre de se arrepender e correr para os pés dele imediatamente. Vocês entendem o que eu digo? Então, meus irmãos, o pecado, ele é patológico, ele é doentio, ele adoece uma pessoa, ele faz com que essa pessoa morra espiritualmente falando. Aí vem a morte no espírito, vem a morte na alma, que são as emoções, né? A vontade, o senso de justiça, o amor, todas essas coisas residem onde? Na alma. Se há uma morte implícita, sobretudo espiritual, ela vai influenciar a alma, que vai influenciar o quê? O corpo. Que vai influenciar o corpo. Então, quando Jesus fala acerca dessa morte, ele fala de cima para baixo, a começar numa morte espiritual, que vai culminar, né, numa morte física também. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, qual? Eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Lá atrás o apóstolo Paulo diz que nós reinaremos em vida com Cristo. Diga assim: eu vou reinar em vida com Cristo, e vou reinar eternamente no céu também com Cristo. Então olha só, Deus tem nos feito muitas promessas, e o pecado é a única coisa que impede o cumprimento da promessa de Deus. O diabo pensa: eu não posso impor nada a esse cristão, eu não posso trazer sobre ele nenhum mal, porque a palavra está sobre ele, e ela diz que nenhum mal chegará onde? A minha casa. O diabo não pode entrar e nem tocar na tua casa. Diga para o seu irmão: o diabo não pode entrar nem tocar na tua casa. Você foi constituído um reino sacerdotal, e os anjos estão lá, e o sangue de Jesus aspergido sobre os umbrais da tua casa. Ele sabe disso. Ele sabe. É bom que ele está me ouvindo, vai dizer: você sabe, então cai fora em nome de Jesus. Mas ele vai buscar um método, como aconteceu com Balaão. Balaão foi comprado, o profeta foi comprado.
para amaldiçoar o povo judeu. E o rei levou Balaão em lugares estratégicos e estava lá o povo judeu lá. E Abraão. Você vê que a gente vai falando, tem que tomar cuidado, não vai falar. Então, estava lá o profeta para amaldiçoar o povo. E quando ele levantou a mão para amaldiçoar, porque ele precisava profetizar, e o Senhor disse para ele: Balaão, você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Então, meu irmão, aí em segunda instância ele foi levado para outro canto, porque estava vendido, profeta vendido, crente vendido, por sentimentos, por comportamento. Cuidado, meu irmão, valorize o sangue de Jesus, submeta, e você vai um dia liderar pessoas. Para você ser um bom líder, você precisa ser um excelente liderado. Não tem outro método. Segundo momento, vamos ver agora, não, você precisa fazer. Levou ele para um outro canto, de um outro ângulo. Levantou a mão para amaldiçoar. Fala, não, eu vou ratificar. Você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Por 3 vezes ele tentou, não conseguiu. Aí ele disse para o rei: eu tenho um método para esse povo ser amaldiçoado. Tem. Faz esse povo pecar, porque quando o povo peca, Deus tira a mão. Então o que eu vou fazer? Faça com que os povos vizinhos tenham mulheres bonitas. Faça com que essas mulheres saiam e vão visitar o arraial do povo judeu. Eles vão se casar com essas mulheres, vão se envolver com outros deuses, com promiscuidade. Aí se o povo debaixo do pecado, Deus tira a mão, a gente vai lá e ataca. Para vocês verem a gravidade do pecado. Nada impede que a bênção de Deus venha sobre a tua vida, exceto o pecado. Por isso que o pecado deve ser o quê? Você e eu devemos abominar o pecado. O pecado deve ser rechaçado. O pecado deve ser confessado. O pecado deve ser deixado. E o pecado, ele precisa entender que quando nós vivemos no estado de santificação, o pecado não tem vez na nossa vida. E quando a gente peca, até por omissão, por desconhecer uma lei, o Espírito de Deus está dentro da gente e ele nos leva a pedir perdão. Nada melhor do que pedir a Deus perdão. A grande maioria pensa, está no singular, a grande maioria, que quando você fala de pecado, você fala só pecado. É igual crime hediondo, crime bárbaros. Você vai pecar, pecado como crime, desde a pequena coisa, os pequenos furtos, até os grandes pecados ou crimes hediondos que vão pecar. Por isso, meu irmão, cuida do teu coração. Sabe por quê? Pô, Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço. Se de alguma forma você não está vendo que as suas pretensões, a sua vontade estão tomando forma, aí você às vezes fica triste, se entristece, fica emborrecido. Eu te pergunto, foi para isso que Jesus morreu na cruz por você? Você pode abraçar os olhos, mas leva o teu coração. Tira isso. Que você foi perdoado. O teu nome está escrito no livro da vida. Se apresenta para Deus e Ele vai te apresentar para os homens. Para de se apresentar para os homens, porque eles nem sempre te apresentam para Deus.
Mas se você se apresentar para Deus, sempre vai te apresentar os homens. Olha, seja você é um homem, uma mulher, um jovem. Eu sei que os jovens estão o atual século, a escola, esses bombardeios que vocês, a gente sabe que está sendo um momento difícil. Os jovens estão sendo profundamente atacados. Eu tenho ido, pela graça de Deus, mais vezes ao monte, porque Deus colocou no meu coração um certo desespero para poder orar, para Deus guardar, sabe? São tantas coisas. E você, jovem, você precisa entender que Deus te chamou. E que o mundo e o pecado que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, lá fora não tem nada. Proposta totalmente fora. É uma verdadeira mentirada. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Lá fora não tem nada para nós, muito pelo contrário. As pessoas estão vindo lá de fora pedindo socorro. As pessoas estão vindo lá de fora debaixo de massacre. As pessoas estão vindo lá de fora sem perspectiva. Aí você está aqui, Deus te deu perspectiva, Deus te deu sonho, Deus te deu o seu nome da vida. Aí você quer, porque eu nunca conheci o mundo, nunca fui lá fora, meu irmão. Basta você ouvir de quem veio lá de fora. Lá está pegando fogo, um negócio lá. Tem jovem morrendo com 18, 19 anos, menino engravidando com 13, vai fazer o quê? Lá fora. Está rolando droga, assalto, má companhia, só tem coisa que não presta lá fora. Então, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, não saia debaixo desse esconderijo, porque você está protegido aqui, meu irmão. O salário do pecado é morte. E nós lemos aqui quando o pecado ele é abrangente: desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta e piedade. Olha só. Mas eu queria finalizar. O tema do domingo próximo passado foi estava na minha cabeça, esqueci o nome. Conselhos. Aqui é um livro de conselhos. O que eu fiz nesta noite, nesta manhã? Aconselhar. Fundamentado aonde? Na palavra. Ou seja, Deus está te aconselhando e usa alguém. Deus usa quem quer, quando quer e como quer. Quem se coloca na brecha, eu me conheço. Eu me coloquei, ele está me usando. Se você se colocar, ele vai usar você também. Amém? Então, nós estamos debaixo de um conselho que define: foge do pecado. Foge daquilo que aparenta ser pecado. Guarda o teu coração. Cuidado quando o teu coração é inclinado a resistir à voz de Deus. Resistência é uma coisa do diabo. Guarda o teu coração quando você quiser fazer alguma coisa com a tua força. A Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus. Então,
Deus não nos chamou para condenação, mas Deus nos chamou para salvação, justificação, adoção, regeneração e tantas outras coisas que hão de vir por conta da tua vida separada para Deus. Cuidado com aquilo que você olha, cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você ouve, sabe? Seja intercessor da sua vida. Faça um jejum uma vez por semana, pelo menos, pelo teu crescimento espiritual. Esteja regularmente aos cultos. Não negocie o domingo. Não negocie o domingo. Exceto aqueles que trabalham de escala. Mas você não trabalha de escala, ou seja, você não está obrigado. Então não se obrigue dizendo que você precisa ganhar dinheiro. Deixa que na segunda Deus vai te dar em dobro. O que nós estamos dizendo? Porque o pecado, ele antes de ser consolidado, o pecado também pode ser gradual. O pecado pode ser gradual. Ninguém sai daqui falando em línguas estranhas e chega ali fora e peca, porque está revestido de poder. Então o pecado, ele é gradual. A gente vai deixando de fazer as coisas que a gente está fazendo hoje que a gente não fazia no início da fé. Por que nós não fazemos no início da fé? Porque nós estávamos vivendo o primeiro amor. E hoje, se eu estou fazendo coisas que eu não fazia lá atrás, porque o meu primeiro amor deixou de ser primeiro. Igual a Petrobras, que chegou a ser a segunda maior empresa do mundo e hoje está em 30ª alguma coisa. Para você ver como a Petrobras foi. Assim é o pecado. Ele vai tirando lá da liderança, lá dos patamares, e você vai reduzindo, você não vai nem vendo, né? Nem vendo. Quando você for ver, você está fazendo coisas que você não fazia, você está pensando coisas que você não pensava, você está sentindo coisas que você não sentia. E vou dizer uma coisa para você, para fechar: a salvação individual. Cuida de ti mesmo, cuida do teu chamado, não perca a visão, porque o céu é a nossa residência eterna. Não queira pagar para ver, porque o Apocalipse fala daqueles que não vão chegar no céu e vão enfrentar a tribulação e a grande tribulação. Hoje nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Na grande tribulação, os homens vão precisar derramar o seu próprio sangue. Então, que o Espírito Santo possa envolver o teu coração, pois tu és amado e amada do Senhor. E se você veio, você está debaixo do amor de Deus, porque Deus corrige quem Ele ama. E se você está vendo essa mensagem como correção, glória a Deus, Deus me ama. Se você ficasse em casa, você poderia até colocar em xeque o amor de Deus, né? Porque Deus não me levou numa mensagem que Ele ia me dar uma escovada. Desculpa, escovada. Será que Deus não me ama? Pastor, eu trouxe uma mensagem mais assim, porque eu estava ausente. Se você veio, porque Deus te ama, a gente pode rever, refazer, fazer um caminho de volta. Por quê? Porque o meu, o seu, o nosso chamado está em jogo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Muito obrigado, Marina. Já foi colocada mais uma pedrinha na tua. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração
Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Você pode dizer para o seu irmão: eu preciso de ti, tu és precioso. Eu preciso de ti, querido irmão. Somos corpo. Vamos lá, somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se abraça, irmão. Senhor, nós somos corpo, e a tua palavra nos traz o ajuste necessário. Estamos agradecidos, porque os nossos pecados foram perdoados. Estamos livres, podemos dizer não ao pecado. O único povo que pode dizer não ao pecado se chama igreja. Nós podemos dizer ao pecado: não, não você dele, eu não te quero, você não faz parte da minha história. Eu estou escrevendo uma nova história em Jesus. Podemos, porque Jesus mora em nós através do Espírito Santo. Eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou Jesus o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comeis do pão e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos dar graça. Pai, nós te agradecemos por esse pão que simboliza o teu corpo, que foi partido por nossa causa, Senhor. Obrigada porque o Senhor morreu a nossa morte, trazendo perdão para os nossos pecados. Ao comer de ti, nós recebemos vida, abundante vida. Semelhantemente, esse vinho, Senhor, simboliza o teu sangue, moeda de compra no mundo espiritual. Deixa a tua vida por nossa vida. Jamais nos esqueceremos de um amor tão grande que mudou não só a nossa vida aqui, mas toda uma eternidade. Ao beber do Senhor, nós recebemos vida, e uma abundante vida, em nome de Jesus.
Amém. Vamos sobre o coral enquanto a gente distribui a ceia. Chama aqui o bispo Oli e a Adriana, e depois chamar o Ariana para nos ajudar, para a gente servir mais rápido.